Olá, bom dia a todos, meus colegas vereadoras e vereadores, quem ocupa aqui o nosso plenário e quem nos escuta pela TV Câmara. Eu também preparei para falar sobre a Visate e eu vou prometer em só falar o que não foi abordado ainda, tá? Na semana que nós visitamos, eu e o vereador Alberto, eu tentei, antes de abordar as minhas conclusões, falar com o secretário dos transportes e estava marcado para hoje, só não consegui antes e hoje foi transferido novamente. Então, acho que o tema está quente, a gente não pode aguardar mais. Eu queria dizer assim, é próprio, acho que até da psicologia, que é minha formação, antes de falar sobre um tema, se apropriar sobre ele. Além de ser uma responsabilidade de todos nós, falar de um assunto com conhecimento mínimo possível. E responsabilidade mínima. Por isso que nós fomos visitar a Visate, né? Para conhecer mais, para entender um pouquinho e para fazer perguntas. Um outro aspecto, eu estou vereadora há pouco tempo. Sou muito mais cidadã caxiense que ouve falar sobre um problema há muitos anos do que vereadora. Mais um motivo para ir lá conhecer. E o que eu destacaria, né, disso que eu encontrei lá na Visate, eu cresci escutando a palavra Visate é um monopólio, a Visate é um monopólio. E eu acho muito importante que a gente tenha esse compromisso entre nós em procurar não deixar que os assuntos se demonizem, como eles ocorre muito. Eu identifiquei que a Visate pode ser muito mais um contrato de exclusividade, ou, por que não dizer, uma perfeita parceria público-privada, porque ali estão definidas claramente as partes de cada um, a responsabilidade de cada um, da qual a gente vê claramente que a responsabilidade por manter o equilíbrio econômico-financeiro da parceria é da prefeitura. Então, tanto se fala nos dias de hoje da importância dessas parcerias, e eu sou muito favoráveis a elas. Falávamos sobre isso, Rafael Bueno, ontem, em relação a presídios, quando a gente tem um contrato bem feito, maduro, responsável, que seja de ganha-ganha, né? E é o que eu percebi, até onde eu pude constatar da nossa visita na Visate. Então, essa parceria, ela está regida por um contrato que tem um tempo que ao fim desse contrato poderá ser negociado de outra forma. Mas eu tenho dúvida se a gente poderá ter um contrato tão bom como eu vejo que ele é, equilibrado, se nós tivermos, por exemplo, duas empresas. Porque eu identifiquei, o vereador Périco já falou de um faturamento de 117 milhões ano. Então, é uma empresa que tem um faturamento de médio porte, se nós olhar para referências, né? E com 1.500 funcionários, que é um número de grande porte. 55% do custo é folha. Então, tem que olhar para toda essa questão. E agora estamos falando justamente desse delicado aspecto da questão do reajuste. Ninguém de nós, certamente em sua consciência, quer aumentar a tarifa frente ao momento que nós estamos vivendo. Mas é irresponsável de nossa parte não olhar, então, que a gente reduza os custos, né? Nós precisamos buscar esse equilíbrio. O diálogo já foi falado aqui e eu vejo que é a única saída. Me preocupou quando eu ouvi na imprensa, não lembro nem qual foi a fonte, senão eu citaria, que o secretário disse que não iria, não sei se ele não iria conversar, mas que era um assunto que a Visate tinha que resolver com os funcionários. Não é verdade. Pelo contrato tem que resolver juntos, né? Então, assim, tentando levar da forma mais responsável possível, é importante conhecer a responsabilidade que estão descritas neste contrato, né? Para conversar a respeito disso e chegar a soluções. Como
é bastante, tem uma parte que é números e que no site da Secretaria de Transporte está tudo declarado ali, toda a composição de custos. Então, é um acesso para toda a população e para quem nos critica, friso, que nós fomos lá e agora, eu também recebi isso. Vamos ver o que ela vai receber agora. Não vou receber nada, né? Eu me importo em falar, porque quem me conhece sabe que não iria lá receber nada na Visat, mas conhecer como funciona e poder ser mais uma fala que procure trazer esclarecimentos para a população e não achar que é um monopólio ou que é uma... tem dados técnicos ali que a gente pode questionar. Se não tiver satisfeito o que está ali, pede mais, pede dados. Uma questão que deve vir à tona, sem dúvida, no diálogo, é assim, o que a gente tira do custo para não aumentar a passagem. Tem um exemplo que foi dado ali por eles, que o tempo de vida útil do ônibus é de 5 anos. Será que esse tempo não pode aumentar? Eu não sou mecânica, não entendo disso, mas certamente a Visat vai ter propriedade para dizer se isso pode aumentar. A gratuidade, a nossa velha frase dita aqui, né, e é de muita responsabilidade. Não podemos dar gratuidade se as pessoas que hoje estão desempregadas ou que têm uma remuneração baixa tenham que pagar essa gratuidade. Então, revisar, com certeza, eu apoiaria totalmente, acho que nós temos que apoiar a revisão da gratuidade com critérios que a gente estabeleça, e verificar essa questão técnica da vida útil do ônibus, e até tem um recurso que já foi usado em outras, na administração anterior, em relação ao imposto, que, ao invés da prefeitura cobrar, isso entrou para não ter o aumento. Que isso venha à luz de uma forma clara, e não como foi usado anteriormente. Uma coisa muito importante, nós não fomos lá para ficar favorável à Visat. Nós fomos lá, e uma das perguntas que a gente fez, que está na boca de todos os caxienses, como assim? O sistema, assim, não ia ter economia por causa dos corredores, ia ter economia de pneu, e daí poderia baixar a passagem? Ficou esclarecido para nós o seguinte, não é o tipo do corredor que faz gastar ou não o pneu, é a quantidade que tu roda. E com o sistema assim, aumentou a rodagem, diminuiu por causa da forma como ele é constituído, que acho que não sei o quanto as pessoas conhecem, mas aumentou a quilometragem, porque todos chegam na estação de transbordo e depois, em linha reta, vão para os seus destinos, o que reduz o tempo, né? Então, aumentou a rodagem e diminuiu os passageiros. Aumentou, isso naturalmente é matemático. Se tu diminui o divisor, aumenta o resultado, né? O resultado é maior. Se nós aumentar o preço da passagem, deverá aumentar, essa diferença fica ainda maior. É pior para todo mundo, o problema aumenta. Então, já foi dito por todos, é necessário sentar todas as partes, trazer à luz todos esses fatos e chegarmos a uma decisão possível. São essas as considerações. A declaração de Lídia.